Dois lados, duas expectativas, uma única luta: sobreviver. Para quem está empregado, já é um grande desafio manter as contas em dia. Afinal, são tantos os compromissos, como pagar a conta de luz, de água, aluguel e alimentação. Normalmente, no meio do mês, a vida fica um pouco mais apertada. E a saída é contar as moedas para resistir até o próximo salário. Mas se está difícil para quem é assalariado, imagine para quem é empregador. Muitos empresários estão beirando a falência e, por mais que tentem honrar todos os compromissos da empresa, a única opção é recorrer aos empréstimos e, mesmo assim, as dívidas continuam impagáveis. Contudo, para ambos os lados, a situação é de privação e de falta de recursos. Mas para aqueles que desejam por mudança, ela existe. Na reunião da prosperidade com Deus, as dívidas são cessadas, a empresa é reerguida e o emprego que parece que nunca chega, ele aparece. Se levante, faça o que é necessário. Faça o que é preciso. Pastor, como é que eu vou recuperar patrimônios perdidos? Como é que eu vou conseguir reerguer minha empresa? Como é que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou conseguir entrar naquela multinacional? Como é que eu vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir investir na minha vida profissional? Como é que eu vou conseguir sair do aluguel? Como? O como é com Deus, pessoal. Faça você sua parte. Se levantar, sabe o que quer dizer? É agir. Milhares de pessoas chegam sem esperança na reunião e saem totalmente fortalecidas e com uma direção para transformar qualquer situação. Afinal, elas aprendem a exercer a fé inteligente. Você se fortalece a cada reunião, entende? E cada reunião você aprende, vai aprendendo, pondo em prática, até que chega um momento que vai vindo a vitória. Eu acredito que nesta reunião a gente acaba usando a nossa fé, né? Eu que trabalhava antes como empregado, hoje eu trabalho para mim, né? Hoje eu estou trabalhando direto para mim, obedecendo a orientação que Deus tem colocado no altar. Eu estou levando muito aprendizado que tudo que vem do altar a gente tem que colocar em prática. Então tudo que vem do altar eu coloco em prática na minha vida, porque é para a vida. Todos os ensinamentos que vêm do altar é para nossa vida e é só para complementar. Para quem busca por uma vida próspera, abundante e vitoriosa, o caminho é deixar de lutar sozinho com a força do próprio braço e sim conquistar armas poderosas deixadas pelo próprio Deus. Reunião da prosperidade com Deus, um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Começamos mais um programa saindo da crise. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril. Que esse mês de abril seja um mês de portas abertas para você que está nos acompanhando agora, enfrentando de repente tantas lutas sem saber o que fazer. Aliás, você pode estar pensando, eu não sei o que fazer. Porém, você vai saber o que fazer sim, porque nós vamos, através desse programa, mostrar para você que para o seu problema tem jeito. Inclusive, se você deseja a nossa ajuda, anote aí o contato 11 3573 3535, você pode ligar 11 3573 3510, mande sua mensagem de WhatsApp e a plataforma pastoronline.com, onde você pode também se comunicar. Nós temos pastores 24 horas à sua disposição para lhe ajudar. Nós vamos acompanhar a história do Francisco, alguém que venceu por meio da fé através de uma aliança com Deus. Olá para você que acompanha o nosso programa. Você está cansado de lutar e nada conquistar? O Francisco estava nessa situação e vai nos contar como superou as dificuldades. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Quais foram essas dificuldades?
Desde muito jovem, né, eu tinha um sonho de ser empreendedor e esse desafio todo da vida, mas tive muitos problemas, né? Então, tipo assim, eu acabava conquistando e depois perdia tudo. E aí foi surgindo por vários anos essa mesma sequência. Então, foi tudo muito difícil. E aí, passando por todos esses momentos, situações, complicações, fui realmente entrando cada dia mais dificuldade, aonde realmente eu achei que não teria uma saída para mim, porque da mesma forma que eu conquistava, eu perdia tudo e sempre ficava numa situação muito pior. Então, para mim foi muito complicado todo esse processo para poder chegar até um certo momento de vida, porque a dificuldade foi imensa, desde dívidas, dívidas altas que eu jamais pensava em conseguir pagar. Então, foram vários processos de dificuldade em todo momento. Desde criança, eu sempre tive muitas dificuldades em relação a chegar no momento de poder ser uma pessoa que queria empreender, queria fazer algo melhor, mas, infelizmente, eu não tinha essa forma de poder conquistar. E da mesma forma que também eu aprendi a conquistar naquele momento, eu perdia tudo depois. Então, foram várias sequências que eu tive assim na vida. Então, como eu disse, né, muitas pessoas tentam e não conseguem. E como foi que o senhor conseguiu mudar esse quadro? Eu ouvi algumas programações na TV sobre o Congresso, também outras pessoas que participavam, e daí eu consegui uma pessoa que hoje é minha atual esposa, me incentivou muito a participar, para ver uma tentativa. Eu falei, poxa, eu não tenho mais o que perder, já estou realmente no fundo de poço com todos esses processos, e eu vou aproveitar esse momento para poder ter essa oportunidade. E quando eu cheguei falando que havia uma saída, que havia uma condição de mudança de vida, diante da palavra de Deus, eu passei a confiar naquela palavra. E quando eu passei a obedecer a palavra de Deus, a direção que veio do alto, a direção que veio do altar, a minha vida passou a ser diferente. Então, eu comecei a perceber que as coisas começaram a dar certo, as portas começaram a se abrir. É tanto que hoje, pra você ter uma ideia, eu trabalho com 4 segmentos de negócios, né, que a gente tem como trabalho, na área da saúde, na área financeira, na área da administradora. E hoje a minha empresa está em mais de 20 estados do Brasil, a gente tem mais de 1.000 funcionários diretos, as nossas unidades hoje são 57 unidades em um segmento, tem mais 14 unidades em outro segmento. Então, assim, com Deus foi tudo mudando. Eu acabei comprando outras empresas que era concorrente minha, algumas delas eu comprei, e Deus foi mudando a minha vida, transformando. Então, a partir daí houve uma estabilidade na minha vida. Então, eu passei a conquistar, passei realmente a ter uma estabilidade. Então, aquilo que eu não consegui comprar, eu comprei, tipo carro, casas, coisas que realmente a gente entende que o Filho de Deus tem que ter, porque não para se exibir, para ostentar, mas para realmente você provar daquilo que Deus prometeu, que você teria de provar essas coisas que Deus oferece na nossa vida. E realmente foi assim que fui conquistando e passando as coisas darem certo. E hoje a família, como é que vê essa tua evolução? Hoje eu sou uma referência da família, né? A partir que eu conheci a Deus, recebi o Espírito Santo, então a família passa a confiar. Então, elas contam com a gente, não para nenhum tipo de pedido, alguma coisa, mas quando se fala em referência às coisas com Deus, da vida, da família, alguma coisa, eu passei a ser um exemplo. Então, aquela pessoa que era desprezada, digamos assim, não desprezada, desacreditada. Então, hoje eu sou uma pessoa que eles acreditam, sabe? Em qualquer situação, eles acreditam na minha pessoa. E para a gente finalizar, qual foi a maior experiência ou a maior riqueza que o senhor conquistou nesse processo todo? Para mim foi conhecer a Deus, né? Foi receber o Espírito Santo, porque me fez forte. Então, todas as empresas têm luta, têm suas batalhas, tem momentos de concorrência, momentos de dificuldades em relação aos setores econômicos, aquela coisa toda, mas não tem me faltado nada. Então, a paz que vem através do Espírito Santo me fez ser forte. E essa fortaleza que nasce dentro da pessoa faz com que você enfrente qualquer situação, porém, vencendo todas as elas. A minha grande experiência de vida, após eu receber o Espírito Santo, foi que eu enfrentei muitas batalhas, muitas as guerras,
Porém, tem um detalhe muito importante. Eu nunca perdi uma delas. E cada uma delas que eu passei, eu me senti mais forte, me sinto mais forte e pronto para enfrentar qualquer situação de mercado ou na vida, porque eu sei que dessa maneira, eu sei que eu vou vencer todas elas. Então, assim, se eu não perdi nenhuma das batalhas até hoje, eu me sinto confiante de não perder nenhuma até na frente. Ou seja, até enquanto eu permanecer servindo esse Deus tão maravilhoso, a direção que vem do alto, que nos faz vencer. Francisco, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço a poder participar com vocês aí. E se você está cansado de lutar também, lutar sozinho, faça como o Francisco, tenha Deus como seu aliado. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Uma atitude é capaz de mudar a sua história. Uma atitude é capaz de tirar você da humilhação, da dificuldade e levar você à superação. Coloque essa palavra dentro de você, superação. Você precisa superar as dificuldades enfrentadas por conta do desemprego. Você precisa superar os momentos difíceis que você vem enfrentando na empresa. Você precisa superar essa condição econômica que vem levando você ao endividamento. Mas o problema em si não é a questão que você está vivendo, mas é o que você pensa. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? Pelo seguinte, tem pessoas que elas podem estar vivendo a pior de todas as dificuldades, mas aí elas pensam assim, não, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou avançar. E elas conseguem. Elas não precisam ter recursos financeiros, capacidade intelectual para isso, elas precisam ter disposição. E a disposição leva à superação. É verdade. Mas você vê que existem pessoas que elas se entregam à sua condição de vida. E no que elas fazem isso, o que já está ruim só se torna pior. Tome uma atitude, tome uma decisão. Segunda-feira é dia para quem quer que Deus abra seus caminhos. E com certeza, os caminhos que estão fechados serão abertos para você. Nós vamos acompanhar agora essa chamada falando do que vem acontecendo a cada segunda-feira aqui na reunião da Prosperidade com Deus. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Deus é aquele que vai adiante de nós, abre todos os caminhos que se encontram fechados. Sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Ele pode tirar você dessa condição de humilhação e vergonha que você se encontra. Deus pode mostrar para você que para o seu problema, por pior que seja, tem jeito. Deus quer apontar para você uma direção. Por isso que todas as segundas-feiras nós estamos passando pela porta e determinando o seguinte: portas abertas para a sua vida. Esse mês de abril não pode ser um mês de caminhos fechados. Você está passando por tantas lutas e dificuldades, confie na palavra, creia que quando você passar por essa porta, a exemplo das imagens que você está acompanhando agora, uma porta Deus vai abrir, a porta da oportunidade, a porta para novos negócios, novos contratos, a porta para a realização dos sonhos, a porta para a saída do aluguel, a porta para a conquista do próprio negócio, a porta para um emprego, um trabalho, melhor dizendo, abençoado, próspero. Pois é, você pode alcançar tudo isso. Só depende de você. Eu tenho certeza de uma coisa:
Quando você passar aqui pela porta, a sua vida financeira, ela vai mudar. Uma luta diária pela busca de resultados. Dedicação, suor e muitas lágrimas tem sido uma marca registrada na vida daqueles que correm atrás do tão sonhado êxito profissional. Espera-se o melhor, mas sempre vem o pior. O retorno é insignificante diante dos esforços aplicados. As dívidas, a falta de dinheiro e o fracasso financeiro, ainda assim, insistem em fazer parte dos seus caminhos, trazendo frustração e muito desânimo. Existe, porém, um lugar considerado a fonte de todas as vitórias, onde não existe crise nem escassez e está disponível para atender a todos aqueles que a Ele clamam. O céu. Por isso, nesta segunda-feira, 15 de abril, estaremos realizando o grande clamor a céu aberto, para que haja resposta e você alcance os resultados que tanto tem almejado. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo da comunicação irão receber uma bênção especial. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira tá aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Sérgio. Seu Sérgio, como era a sua vida e como está? Minha vida ficou uma bagunça nos últimos... Agora, o ano passado para cá, que eu vim de Santos. Hoje está fazendo 30 dias que eu cheguei aqui. Hoje, dia 1º. E desde que cheguei, estou nessa igreja aqui, depois de procurar tantas. Eu era empresário em Praia Grande e quebrou. Quebrei, fiquei difícil, a coisa ficou ruim mesmo. Inclusive, eu acabei perdendo da minha casa, lá que eu tinha em Praia Grande. E aí vim para cá, minha esposa procurou aqui, nós chamamos alguma coisa, e eu rodei muito. E hoje eu estou abrindo uma loja, uma construção lá do lado da Universal, na Costeira, lá naquele cantão. Um detalhe muito forte, que eu tenho um propósito com Deus que eu fiz lá em Praia Grande, foi forte o propósito. Lá onde eu estou hoje, depois de tanto procurar toda essa região, lá era uma loja de produtos religiosos. Olha, a pessoa saiu de lá e eu entrei. Quer dizer, perdeu tudo, chegou numa situação difícil, mas manteve a sua fé em Deus e Deus abriu as portas. Firme e forte, estou firme e forte. E a coisa vai. Com certeza. Tenho uma propósito em 2 anos de recuperar tudo que eu perdi. Amém. Deus é contigo e as portas já estão abertas para o Senhor. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Qual o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, como era e como está hoje? Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? E eu procurei, dava vários currículos, não achava. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, assim, um fala para o outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Quer dizer, aquela situação lhe deu uma direção. Veja que muitas vezes é na dificuldade que Deus dá uma direção para você e você segue aquela direção e as coisas acontecem de forma positiva. Então, o que parecia para o mal, no final das contas, serviu para o bem, né? Sim. Vale a pena perseverar? Vale a pena. Para ou continua? Continua, sim. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. E sabe por que muitas vezes nós fazemos essa pergunta para as pessoas que dão testemunho? Porque tem gente que para.
Tem pessoas que são abençoadas e param. Tem pessoas que tomam posse de vitórias e param, simplesmente. Eu não vou. Já conquistei. Depois, sabe? Depois, na outra segunda. Hoje está chovendo, hoje está sol. Me atrasei, o trânsito danado, eu vou sair do trabalho tarde. Amigo, amiga, você tem que continuar. Sabe o que fé é? Perseverança, constância. Você não pode ser aquela pessoa de altos e baixos. Ora você está na fé, ora você está num desânimo danado e por causa desse desânimo, muitas coisas que Deus gostaria de fazer na sua vida acabam não acontecendo. Por quê? Porque você desanima. Vamos parar de ficar dando desculpas. Vamos usar a fé e determinar o seguinte: o meu caminho tem que se abrir. A porta que está fechada diante de mim, ela tem que ser aberta. É o que muitas pessoas têm feito. Acompanha aí, ó. Olha essas imagens. Quantas pessoas que têm estado aqui a cada segunda-feira, passando pela porta, determinando, trazendo consigo chaves, documentos, projetos. Olha só que coisa gloriosa. Venha fazer parte dessa multidão. Faça parte. Essa porta iluminada, ela simboliza Jesus. É isso aí. Simboliza o próprio Senhor Jesus, que disse que é a porta das ovelhas. Quando você passa, a porta é acesso. Porta é mudança de ambiente. A porta te dá a condição de estar num lugar e sair para entrar em outro. Porta é entrada, porta é saída. Deus quer que você saia dessa vida de dificuldade, de opróbrio, de humilhação, mas entre numa vida de prosperidade, tome posse de fato e de verdade de uma vida de grandes conquistas. Segunda-feira é dia de clamor pelas portas abertas e Deus abrirá todas as portas para você, pode ter certeza disso. Agora, o que você vai acompanhar neste momento prova o que nós estamos falando para você. Eu gostaria que você desse atenção e eu volto daqui a pouco. Eu vim da cidade de Nova Canaã, no estado da Bahia, no Nordeste, né? Uma cidade, vamos dizer, pobre, né? Onde as pessoas não têm condição nenhuma, e a minha família não era diferente, né? A minha família também veio de uma situação precária, né? Que inclusive ainda continua lá, né? Então eu comecei a trabalhar na roça aos 7 anos de idade. E ali eu tinha dificuldade para tudo, até para chegar até a escola, a gente tinha que deslocar, né, aproximadamente, eu acho que uns 10 quilômetros ou mais, para ir e voltar. Né? Estudei até 4ª série. Tinha minha família, meus irmãos, né? A gente é de uma família de 4 irmãos. Então, a gente não tinha expectativa nenhuma de vida. Aí chegando aqui, né, eu me levaram para morar numa firma de encanamentos, num porão. Aí me colocaram num porão, onde ali eu dormia num sofá de 2 lugares, né? Dormia num sofá de 2 lugares e era realmente terrível também. Eu não conseguia dormir direito, né? Era desconfortável. Eu fiquei quase 1 ano dormindo nesse sofá, nesse porão. Aí depois me convidaram para morar numa pensão, né? Nessa pensão, ali num quartinho de 4x4, morava acho que 6, 7 pessoas. E ali um banheiro para mais de 20 pessoas usar naquela pensão. E ali foi quando eu já tinha tendência por uns vícios, né? Vícios de bebida, de maconha, de drogas. E ali eu fui me aprofundando cada vez mais e achava que era normal, né? E aí a situação foi só piorando. Mais drogas, né? Quando tinha dinheiro, e mais depressão, aflição, só situações de miséria mesmo, né? E como eu não conseguia dormir à noite, e ali eu ficava usando drogas, né? E mudando o canal da televisão, eu caiu no canal da Universal. Então ali o homem de Deus, ele me fez um chamado, né? Eu entendi o que era o pacto, a aliança. Como eu comecei lá naquela firma lá na construção civil, então eu dei continuidade nisso daí, né? Na área da construção civil. Né? Porque eu já tinha uma experiência, né? Eu tinha aprendido bastante coisa, eu era um bom profissional. Só que aquilo que não dava certo,
Aí com o pacto, praticando, vivendo aquilo que eu aprendia, as coisas foram mudando. É claro que teve muitas lutas, né? Muitas guerras, muitas batalhas, né? Resistências, mas através da sabedoria adquirida no pacto, através da força, né? Você vai aprendendo a lidar com as situações, né? Com aquele dia mau, aquele dia que você sozinho na força do braço, você não consegue. Jamais eu ia conseguir, né, vencer todos os desafios que eu tive e que tenho até hoje, né? Mas graças a Deus eu tenho avançado, né? E daí, então, abrindo a empresa, né, eu comprei o meu apartamento, né? Eu moro. Me casei também, olha só, me casei com uma mulher de Deus, né? Uma mulher que tem curso superior, olha só. Né? Hoje eu tenho família, né? Graças a Deus. E dali, né, eu comprei terrenos, tem terrenos no interior, terrenos em Atibaia, né? Comprei sítio na Bahia, né? Naquele lugar lá que eu sofri muito, né? Então voltei lá, comprei sítio para ir de vez em quando passear. Além das coisas, dos bens materiais, aconteceu algo. Eu diria que na Universal eu encontrei o meu tesouro, preciosíssimo, né? Eu fui contemplado, né? Numa das reuniões, 18 de fevereiro de 2015, eu fui agraciado, eu fui apossado, né? Contemplado com o Espírito Santo. E isso que me deu estrutura, né? Que me deu essa força para avançar e continuar avançando. Aonde coloca minhas mãos, ali Deus coloca a mão dele e faz dar certo. O que eu tenho para dizer, né, para os meus conterrâneos do Nordeste, né, aquela pessoa que vem do Nordeste, né, buscar aqui uma nova expectativa de vida, se ele fizer um pacto, uma aliança com esse Deus da Universal, eu tenho certeza que, assim como Deus mudou a minha vida, vai mudar também a vida dessa pessoa. Vai fazer o sobrenatural, o extraordinário na vida dessa pessoa. É isso que eu tenho a dizer. A história do Vanderlei prova e comprova o que Deus faz quando alguém confia nele, manifestando a fé. Não importa quem você é, de onde você veio, não importa qual seja a sua condição, se você veio de uma família cujas condições econômicas eram favoráveis ou não, você é o responsável para mudar e por mudar a sua história. Se você der um passo, buscar a Deus, firmar uma aliança com Ele, a sua vida muda por completo. E você se torna referência, é verdade. Você se torna um referencial na sua própria parentela de alguém que venceu através do poder de Deus. Por isso, segunda-feira, o clamor do abre caminhos, passando pela porta. Quem não tem aliança do pacto vai receber, quem já tem aliança, vamos apresentá-la a Deus, porque a aliança não é um presente não, hein? A aliança é um propósito. Você não paga nada para entrar, você não paga nada para estacionar seu carro, tem filhos? Traga, a creche é gratuita também. A palestra, você não paga nada, mas uma coisa você deve fazer, apenas confiar e colocar em prática aquilo que você vai receber. Nós ficamos por aqui com o programa Saindo da Crise. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e até a próxima.